Olá pessoal do Edificast, eu me chamo Yasmin. Eu, Pedro Henrique. Estamos aqui hoje com uma convidada ilustre chamada Yolanda Oliveira. Yolanda, engenheira da empresa Festini Fire. E para que nós possamos iniciar assim esse podcast, eu gostaria de saber, por que você se encontra nessa área, Eu acredito que a área da construção, sobretudo no que se refere a essa segurança, ela tem um lado muito apaixonante entre os profissionais. E a gente, enquanto estudante e também enquanto ouvintes, gostaríamos de escutá-la. É um prazer, ter sido convidada por vocês para participar hoje dessa entrevista. Realmente, a segurança do trabalho é uma área apaixonante quando se diz assim, cuidar de pessoas, O cuidado em um ambiente que por muito tempo ocasionou muitos acidentes, que através do tempo, com a cultura prevencionista, com a educação, o trabalho educativo que vem sendo feito com os trabalhadores, com quem está à frente daquele trabalho, os engenheiros, os próprios donos de obras, vem diminuindo ao longo do tempo. E assim, hoje, graças a Deus, até os próprios trabalhadores, eles, com essa cultura, eles pedem a proteção, os equipamentos de proteção, os EPIs, o CES e tudo, eles hoje já orientam, já cobram. Também tem os meios, o Ministério do Trabalho, por meio dos seus fiscais, a própria Organização Internacional do Trabalho, o trabalho educativo, vinculante na mídia. Então, assim, tem colaborado bastante para que hoje nós tenhamos um resultado bem melhor. A senhora poderia nos falar como é regulamentada no Brasil a segurança no trabalho? Certo, ela é regulamentada através das normas regulamentadoras, Hoje ela vai da número 1 a 37, sempre em constante atualização, ela vem passando por um processo de atualização nos últimos tempos. Alguns dizem que para melhor, outros dizem que está sendo precarizada. Tem um trabalho também muito importante da OIT, através de suas convenções, portarias, decreto, que regulamenta e acompanha principalmente a extinção do que é trabalho escravo. A gente pode pensar que está distante dessa realidade, mas não, Vez ou outra sai aí na mídia que encontraram, até mesmo no nosso estado, no Ceará, nas fazendas do Pernambuco, trabalho escravo, no nosso estado mesmo, por que não dizer no Ceará. Então, assim, juntamente com as normas regulamentadoras, a inspeção dos fiscais do trabalho, que hoje são pouquinhos, mas os poucos que têm ainda atuante conseguem minimizar essas situações que não eram mais nem para existir. É verdade. Perfeito. E Yolanda, como é assim a segurança no trabalho na Festini Fire, A gente sabe que cada empresa tem o seu protocolo, claro e evidente, respeitando as normas regulamentadoras, como você pontuou muito bem, mas nós gostaríamos de entender como é feito na prática na Festini. Bom, a Festini Fire, o que a Festini Fire faz de trabalho? Ela elabora projetos, essa parte é feita internamente no escritório e ela executa essas obras de combate a incêndio, que é o quê? Instalação de hidrantes, Instalação de detectores. E a instalação de hidrante, quando nós chegamos numa obra, ela pode ser feita de duas formas. Ela pode ser subterrânea, quebra o piso, põe a tubulação, ou então ela é aérea, o que envolve trabalho em altura, a própria NR35. Então, assim, os trabalhadores, a Festini Fire da obra, eles têm o curso de NR35, NR18, para entender de construção civil, da própria NR6, para saber a importância dos EPIs, para usar direitinho para que não se acidente. A questão da altura, como é que se monta um andaime, que não é só montar aquela estrutura, tem que ter uma amarração num pilar para que ele não tombe. Então, todas essas orientações é de responsabilidade da empresa, está lá na NR1, na primeira. É obrigação da empresa, quando o trabalhador chega que seja numa indústria, que seja numa consultoria, onde for, apresentar para esse trabalhador os riscos presentes nesse ambiente de trabalho e fornecer a ele todos os EPIs necessários para que ele se proteja. Nós trabalhamos na empresa, nós queremos a produção, nós não somos contra a produção, mesmo porque se a empresa não gera lucro, ela quebra, Nós queremos a produção, mas nós queremos que a produção aconteça com o trabalhador seguro em termos de não se acidentar e não adoecer. E até o serviço fica com mais qualidade, Porque um funcionário com um bem-estar vai fazer um bom trabalho. Exatamente.
Bom, a senhora poderia falar um pouco sobre a CIPA? Posso sim. Bom, a CIPA, né, a NR5, trata bem detalhadamente sobre a CIPA. A CIPA, o que é a CIPA? É um conjunto de trabalhadores, onde metade dessa CIPA de trabalhadores, ela é eleita pelos próprios trabalhadores da empresa, e a outra metade são representantes do empregador, né? Uma empresa que já existe CIPA, quando a nova CIPA vai assumir, ela tem 60 dias, ou seja, ela vai publicar um edital dizendo que está em período de eleição da CIPA, os trabalhadores, eles vão se inscrever, parece um processo normal de eleição, tipo que a gente participa, né, prefeito, governador e tal, eles se inscrevem, eles têm um período também para fazer a campanha entre os trabalhadores, esses que vão ser votados, essa metade que vai ser votada. Então, assim, é marcado um dia para a eleição. 30 dias antes do final, acabar o prazo da CIPA que está vigente, tem uma eleição. Então, são escolhidos, os trabalhadores votam, esse voto é secreto, votam, e aí, esses eleitos, eles vão passar por um treinamento. O que é esse treinamento? É um treinamento de 20 horas, onde eles vão estudar os riscos ambientais, aqueles que nós já estudamos, né? Risco químico, físico, ergonômico, de acidente, biológico. E aí eles vão percorrer todos os espaços da empresa que ele atua, estudando os riscos presentes em cada ambiente. E vão formar o quê? Vão formar o mapa de risco. É de responsabilidade da CIPA esse mapa de risco. Que esse mapa de risco, digamos que é uma atribuição da CIPA. Da CIPA, isso. Eles fazem junto com o SESMIT. Então, assim, o SESMIT pode orientar e tudo, mas é responsabilidade da CIPA. O que as empresas orientam? Importante que dentro da CIPA, aqueles trabalhadores, você pegue de setores diversos, de turno diverso, que se a empresa for uma empresa que funciona 24 horas, um exemplo, a Trevo, que fica no Distrito Industrial, né, Trevo Drywall, ela funciona 24 horas, então é importante que tenha cipeiro que fique no turno comercial, manhã e tarde, e turno noturno, para sempre ter um representante que esteja ali em todas as situações acompanhando os trabalhadores, acompanhando os riscos. Para quê? Para que quando a CIPA se reunir lá no dia da reunião mensal que eles têm, ele exponha esses riscos e proponha melhoria. Porque tendo esse trabalho intersetorial, a gente tem uma visão de todos os setores, né? Eu acredito que por esta razão é importante. Mas nem sempre acontece. Nem sempre acontece. Por quê? Veja bem, eu me candidato à CIPA e você também. Quem é que os funcionários vão votar? Em quem é mais popular, em quem é mais gente boa. Então, nem sempre vão escolher por setores. Às vezes tem dois profissionais do mesmo setor, depende da popularidade da campanha. Estou entendendo. Tá entendendo? Aí, às vezes, não acontece como a gente orienta do grupo, né? Você participa total. de alguma CIPA, não? Sim, quando eu era funcionária, eu trabalhei na Singer, Indústria Metal Mecânica, e lá eu participei sim, participei de diversas reuniões de CIPA. E assim, a CIPA faz monitoramento qualitativo e tem o SESMIT, no caso da Singer, né? Lá existia o SESMIT, eu fazia parte do SESMIT, na época da Singer. Eu trabalhei como colaboradora, depois eu fiz o curso no Senai, o curso técnico de segurança do trabalho, trabalhei como técnica. Aí, na Singer, foi que me incentivaram a fazer o curso de engenharia. O uso dos EPIs é bastante importante, como todos nós já estamos sabendo, né? Mas se ele não usar o EPI, qual é a penalidade dele não usar o EPI? Bom, a obrigatoriedade é da empresa fornecer o EPI, mas aí ele não usa. Ele não usa e acontece um acidente. A responsabilidade é da empresa, ela tem que exigir, ela tem que acompanhar que ele use. Eu vou contar um caso prático. Eu trabalhava na Singer, e o gerente, ele sempre gostava de dar uma volta pela empresa, quando ele chegava pela manhã. Ele passou no setor de usinagem e ele viu uma moça que trabalhava numa máquina, uma furadeira, que é rotativa, peças rotativas, ela estava com o cabelo solto. E lá não, tem a cultura, é um EPI, né? Tem que usar aquela touquinha, prender o cabelo e tal, porque ela pegava uma peçazinha da máquina, não recordo bem o nome, e fazia um pequeno furo na peçazinha. Então, assim, ela aproximava a cabeça lá da máquina. E ele passou tudo bem, cumprimentou o pessoal e foi para a sala dele. Imediatamente, ele deu um toque. Olha, Yolanda, vai lá no setor de usinagem. Tem um funcionário sem o EPI. Aí eu fui lá e tal. Aí falei com a funcionária, tu tem que usar a touca, eu fiz toda aquela
explanação. E ela disse que não ia usar a touca, porque ela tinha feito uma progressiva no cabelo e naquele tempo, isso foi em 2012, tinha passado 3 dias com produto no cabelo. Ela não ia usar. Aí eu disse, pois, infelizmente, você vai ter que ir para casa, depois de 3 dias a empresa avalia se você retorna ou não, mas ficar sem o EPI não pode. Por quê? Porque se eu permitisse e ela se acidentasse, a responsabilidade é da empresa. Então é assim, tem que usar realmente é responsabilidade da empresa. Ah, mas eu comprei ele que não quis usar. Aí a empresa faz o quê? Ela adverte, dá uma advertência. Aí digamos que eu adverti, ele passou a usar. Ela passou a usar a touca, vamos dizer. Mas aí só foi eu dar as costas, como acontece. Tirou o EPI. Aí eu soube, fui lá novamente. Não estava usando, é uma segunda advertência. A empresa tem todo aquele trâmite, protocolo, isso, que o RH, né, as normas orientam, até 3 advertências, depois suspensão, até a demissão por justa causa. Mas assim, se a empresa adota o EPI, precisa usar. Por quê? Porque se o funcionário não usar e acontecer o acidente, a responsabilidade é da empresa. E até para a própria segurança dele, né? A responsabilidade dele não querer usar o EPI e acaba tendo um acidente do tipo. Isso. Agora, uma cultura mesmo que a empresa faz o nosso trabalho, ele é educativo. Educativo. Eu falo assim, essa questão de penalizar, advertência, suspensão, mas é tudo que a empresa não quer. Ela quer isso aqui, ela quer o diálogo, que o trabalhador ele se conscientize que aquilo ali é por bem dele. Porque, veja bem, a empresa adota EPI porque tem um risco. Tudo que a empresa queria era eliminar aquele risco. EPI é custo. Ela não queria comprar, ela queria eliminar aquilo ali para nem precisar comprar o EPI. Então, se ela compra, o funcionário é para entender que ali é um custo e ali está protegendo ele. E ele vai adoecer. Ele vai adoecer. Então, assim, aquele exame audiométrico que a empresa fornece, né, que o trabalhador tem que passar a cada 6 meses ou 1 ano, dependendo do ruído, ali tem um custo. E assim, é muito sério isso, principalmente a questão do ruído, que sabemos que uma vez que a gente perde a audição, não tem como recuperar. Então, são riscos assim muito cruciais no que se refere, né, à saúde humana. E daí eu gostaria de saber, assim, após a pandemia, como é que você avalia essa higiene, né, tanto profissional quanto pessoal? E querendo ou não, a higiene ela está atrelada à segurança do trabalho, né, principalmente nesse momento pandêmico que nós estamos vivendo. Como é que Holanda, né, avalia essa questão? O pós-pandemia alertou as pessoas para essa higiene ou as pessoas ainda permanecem na mesma mesmice de achar que a estética ela sempre está em primeiro lugar, né, além da segurança? A questão da pandemia, ela ajudou nessa compreensão, né? Digamos, foi um choque, assim, um choque. Então, assim, hoje é bem mais aceita a questão educativa, ficou melhor o diálogo, as pessoas já entendem, já procuram se proteger, não precisando tanto. Claro, tem as exceções de ficar no pé, use e se proteja, né? A questão das áreas de convivência, né? Aquele afastamento, a questão dos refeitórios nas empresas, ter toda aquela proteção, né? Mas assim, causa também a questão do distanciamento, né? Que também a questão mental nas empresas é algo assim a se preocupar e que também nós da segurança do trabalho observamos, né? O distanciamento, porque já ficam aquela jornada de trabalho inteiro ali dentro da empresa, a questão da convivência, né? Longe da família, já não tem mais aquele apego com os colegas, né? Tanto aquela aproximação. Também é um cuidado que nós procuramos assim acompanhar direitinho para minimizar, né, assim, esses impactos. Porque, como sempre estudam os filósofos, né, sociólogos, nós somos seres sociáveis, né? Isso. Somos seres afetuosos. Isso. E a convivência, ela de fato, ela é necessária porque nos impulsiona e faz com que a gente desenvolva, né, o afeto, o carinho, essa questão de comunicação mais dentro da empresa. Às vezes a gente escuta muito, há muito profissionalismo, mas eu acho que o profissionalismo ele tem que ter esse lado mais humano, mais ser humano. Porque quando não se tem, entre ambos setores, né? Seja na parte
da higiene e segurança do trabalho, na parte jurídica. Eu acredito que a humanidade ela faz toda uma diferença dentro do espaço, dentro dessa comunicação e, como você bem pontuou, dentro desse diálogo. Dentro desse diálogo, exatamente. A questão do humanismo, hoje ela é trabalhada em todas as profissões. Como eu lhe falei, hoje não se admite mais aquele profissional que só pega no pé, é o chato, que vai me advertir. Não, hoje o profissional de segurança antes, vamos dizer assim, era o fiscal da empresa. Hoje não, ele é tido como uma pessoa que quer o bem do outro. Né? Hoje, para você ter uma ideia, os gestores de empresa, eles gostam do profissional de segurança que é bem quisto na equipe. Não é que ele não vai cobrar, ele vai cobrar sim, ele vai cobrar porque ele é responsável, né, por os trabalhadores. Enfim, nós somos monitorados, existem os indicadores de segurança, os acidentes, eles são monitorados. Então, assim, se tende os indicadores a aumentar os acidentes, precisa se fazer algum trabalho, precisa se monitorar, né, o que está acontecendo, qual é aquele risco que precisa ter um olhar melhor para ele, para combater. Mas hoje a equipe, ela trabalha de mãos dadas, o engenheiro, o médico, os técnicos, mais presente no chão de fábrica, conversando com o trabalhador, porque assim, a gente defende que não tem quem conheça mais aquela tarefa, não tem quem conheça mais os riscos do setor, do que aquele trabalhador que está ali toda a jornada de trabalho. E assim, essa questão mais humana, mais próxima, né? Essa desenvoltura, né? Isso, não só se voltar, tipo aquela teoria que a gente estuda nos livros, mas ser uma coisa mais ativa, ali presente, visualizando, acompanhando. Até para estudar os riscos, muitas vezes a gente senta no posto de trabalho, pede licença ao trabalhador e vai analisar aquele posto, né? Para sentir as dificuldades, que seja na hora de fazer uma análise ergonômica do trabalho, né? O risco ergonômico que está aí presente desde o escritório até o chão de fábrica. Então, assim, com essa mudança de PPRA para PGR, né, que foi englobado mais intensamente essa questão ergonômica, então, assim, essa questão de proximidade, que aí a pandemia distanciou, mas a gente utilizando os protocolos necessários, também fez com que a gente gostasse mais do outro, se aproximasse mais do outro. Então é isso, pessoal. Assim, a segurança do trabalho é isso. Precisa desse profissional que você disse inicialmente, que goste de pessoas, que seja humano, né? Então aquela tarefa do chato, do que cobra, tem que ficar bem distante. Bom, nós temos aí alguns órgãos, né, que participam desse sistema de controle, como você bem mencionou, a OIT, né, o Ministério Público do Trabalho. E daí a gente gostaria de saber se existe outro, né? Tem a nível municipal, além dos bombeiros ou não? Tem, por exemplo, aqui na cidade de Juazeiro do Norte tem o Sereste, né? Ele tem uma equipe do SESMIT, tem os técnicos que acompanham, eles acompanham o quê? Os órgãos públicos, escolas, hospitais, enfim, porque não é só a entidade privada que precisa ter esses programas de segurança, esses cuidados, os EPIs necessários para utilizar. Os públicos também, então tem. E também as indústrias podem solicitar esses profissionais para dentro das suas empresas, para colaborar. Então, assim, as indústrias pedem a presença dele numa palestra, numa ação social, por exemplo. Eles têm campanhas durante todo o ano, por exemplo, no início do ano, quando chove bastante, do finalzinho do ano, lá pelo mês de abril, né? Tem a chuva, a água, a questão da dengue. Então, assim, eles fazem, tipo, aqueles teatros, e eles essa questão ficam mais lúdica, né? Nas escolas também, isso. né? Que tem muito projeto nas escolas para conscientizar as pessoas. Isso. Então, assim, esse pessoal do município, eles apenas sendo convidados, eles vão para dentro das empresas, né, para passar dessa forma lúdica todo o conhecimento necessário para a prevenção. Porque, assim, existe uma briga constante, discussão, não é bem, entre a questão produção e a questão segurança do trabalho, né? É uma dificuldade grande da gente, por quê? Porque utilizar os EPIs na execução de uma tarefa, ele salva vidas, ele evita o adoecimento, mas ele
limita a produção, vamos dizer, o que eu poderia fazer solto numa obra, sem EPI, sem cinto de segurança, sem ter que montar aquela estrutura de andaime, ter que ancorar ele, né, amarrar ele numa estrutura, isso aí eu vou perder tempo. E aí a pessoa faz solta, às vezes é incentivada até por um líder, pelo líder desse. Então, assim, se você for fazer uma análise do acidente, se você for buscar, por que isso? Porque eu fiz isso porque eu obedeci ordem tal, do superior, foi atrás. No final, é a empresa. É a empresa. Ah, mas ele não quis, ó, eu comprei o cinto, pedi para ele utilizar, tinha aí a estrutura para ele trabalhar, mas a ele empresa não tinha quis. que verificar, não existe isso que ele não quis. Tem que seguir o que deve ser Ele tem que regulamentado. seguir o que é né? regulamentado. Pois, Yolanda, a gente, enquanto escola profissional e equipe, né, Edificast, gostaríamos de agradecer. É sempre muito interessante trazer essas temáticas que, infelizmente, ainda deixa muito, digamos assim, a par, né, da população. Se hoje eu fosse chegar e sentar com alguém e perguntar sobre, nem todo mundo vai saber responder, né, sobre o que é higiene e segurança no trabalho, sobre a importância do projeto de incêndio. E a gente sabe que todas essas áreas trabalham com vidas, né? E daí, para a gente encerrar, a gente gostaria de escutar suas considerações finais. Eu agradeço porque, assim, segurança do trabalho se faz dessa forma, de forma educativa, todos os dias. Eu, assim, louvo as empresas que diariamente tiram ali aqueles 5 minutos, de 1 a 5 minutos, 2, que seja até 5 minutos, para fazer aquele diálogo de segurança. É até confortável, né, para os funcionários perceber que a empresa está lá, prestando atenção se ele está bem equipado, se importando com o funcionário, né? Com certeza. Então, assim, educação, é isso, é o que vocês estão fazendo. A melhor forma de prevenção é a educação, é conscientizar o trabalhador. Essa história de exigir, de penalizar ele, não é por aí não. Vocês estão no caminho Diálogo, certo, né? é o diálogo, é a educação. Por quê? Tipo, esse período, né, que foi extinto o Ministério do Trabalho e tudo, e o funcionário, ele acompanha. Ó, essa luva aqui que você me deu já está estragada, vamos trocar. Então, assim, hoje não existe mais eu vou trocar a luva do trabalhador mensal. Não, eu tenho que trocar de acordo com a atividade dele, se desgastou. E aí, que é a melhor pessoa para me orientar? É ele que está utilizando. Né? Eu falo assim, uma luva, mas pode ser qualquer EPI. Entendi. Tem que substituir aquele... eu vou usar como desculpa, o meu cinto de segurança está ruim, eu vou fazer o trabalho sem ele, porque ele me limita. Não, está estragado, vamos substituir. Então, assim, é só com educação, com conscientização, que nós vamos conseguir que esses números de acidente do trabalho diminuam, né? E que a gente proteja o nosso trabalhador. Então, nosso muito obrigado. Nós teremos outros capítulos, este é o primeiro, né, que trabalha e conversamos sobre justamente higiene e segurança no trabalho. Gostaríamos também de agradecer à empresa Festinify por ter disponibilizado, e a gente percebe que você de fato é uma profissional extraordinária. O nosso muito obrigado.